A Porta Estreita, Parte 2. Mensagem de John Bunyan, 1628 a 1688. Primeiro, todos farão o que puderem para reivindicar o reino dos céus. Falarei apenas uma ou duas palavras sobre a primeira parte da observação, porque impedi meu alargamento sobre ela por minha explicação sobre as palavras. Mas você encontra no capítulo 25 de Mateus que todos aqueles à esquerda do juiz fizeram toda a reivindicação que puderam por este reino abençoado do céu. Se você os levar à esquerda, como a maioria faz, por todos os pecadores que serão condenados, então isso prova completamente a primeira parte da observação, pois é expressamente dito, então eles, todos eles em conjunto e cada um separadamente, também lhe responderão dizendo, Senhor, quando vimos nós assim e assim e não te servimos? Mateus 25:44. Eu poderia aqui trazer a você o apelo do servo preguiçoso, o clamor das virgens tolas. Eu também poderia aqui ampliar essa passagem. Senhor, Senhor, não comemos e bebemos na tua presença e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas essas coisas já são tratadas no tratamento das quais esta primeira parte da observação é provada. Portanto, sem mais palavras, descerei, com a ajuda de Deus e sua graça, a segunda parte, a saber, haverá apenas poucos daqueles que reivindicarem isso e o apreciarão como sua herança. Falarei distintamente sobre esta parte da observação, e primeiro a confirmarei por uma ou duas escrituras. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32. Por estes dois textos, e por muitos outros que serão instalados em breve, vocês podem ver a verdade do que eu disse. Para ampliar, portanto, a verdade, e primeiro, mais geralmente, segundo, mais particularmente. Mais geralmente, provarei que em todas as eras apenas poucos foram salvos. Mais particularmente, provarei que apenas poucos dos que professam foram salvos. Primeiro, geralmente, em todas as épocas, apenas poucos foram salvos. Primeiro, no velho mundo, quando era mais populoso, mesmo nos dias de Noé, lemos apenas sobre 8 pessoas que foram salvas dele. Bem, portanto, Pedro poderia chamá-los de poucos. Mas quão poucos? Ora, apenas 8 almas, onde poucas, isto é, 8 almas, foram salvas pela água. 1 Pedro 13:20. Ele toca uma segunda vez nesta verdade, dizendo, ele não poupou o velho mundo, mas salvou Noé, a 8ª pessoa, um pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro 2:5. Note, todos os demais são chamados de ímpios, e também havia um mundo deles. Estes também são notados em Jó, e vão lá também pelo nome de homens perversos. Observaste o caminho antigo que os homens perversos pisaram, que foram cortados antes do tempo, cujo fundamento foi inundado pelo dilúvio, que disse a Deus, retire-te de nós, e que pode o Todo-Poderoso fazer por eles. Jó 22, versículos 15 a 17. Portanto, havia apenas 8 pessoas que escaparam da ira de Deus no dia em que o dilúvio veio sobre a terra. O resto era ímpio. Havia também o mundo deles e eles estão até hoje na prisão do inferno. Hebreus 11:7 e 1 Pedro 3:19-20. Não devo corrigir minha caneta. Havia apenas 7 dos 8 que eram bons, pois Cã, embora tenha escapado do julgamento da água, a maldição de Deus o alcançou para sua condenação. Segundo, quando o mundo começou novamente a ser reabastecido e as pessoas começaram a se multiplicar nele, quão poucos, mesmo em todas as eras, lemos sobre aqueles que foram salvos da condenação do mundo. Primeiro, um certo Abraão e sua esposa, Deus chamou da terra dos caldeus. Eu chamei, disse Deus, somente Abraão. Isaías 51:2. Segundo, um Ló de Sodoma e Gomorra, de Admai Zeboim, um Ló de 4 cidades. De fato, sua esposa e 2 filhas saíram de Sodoma com ele.
mas todas as três não provaram nada, como você pode ver no 19º capítulo de Gênesis. Portanto, Pedro observa que somente Ló foi salvo. Ele transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenando-as à ruína, fazendo delas um exemplo para aqueles que depois vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, aquele homem justo. Leia 2 Pedro 2, 6-8. Judas diz que nesta condenação, Deus destruiu não apenas Sodoma e Gomorra, mas também as cidades ao redor delas. E ainda assim você não encontra ninguém além de Ló que fosse justo, seja em Sodoma ou Gomorra ou nas cidades ao redor delas. Portanto, todos eles sofreram a vingança do fogo eterno. Versículo 7. Terceiro, chegamos agora ao tempo dos juízes. Quão poucos eram piedosos. Mesmo então, quando os habitantes das aldeias cessaram, eles cessaram em Israel. As estradas de Deus estavam então desocupadas. Juízes capítulo 5, versículos 6 e 7. Quarto, havia poucos nos dias de Davi. Ajuda, Senhor, diz ele, porque o homem piedoso desapareceu e os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Salmo 12, verso 1. Quinto, no tempo de Isaías, os salvos eram tão poucos que ele positivamente diz que havia um número muito pequeno restante. Deus os fez como Sodoma e eles se tornaram como Gomorra. Isaías capítulo 1, versículos 8 e 9. Sexto, foi-lhes clamado no tempo de Jeremias que deveriam correr de um lado para o outro pelas ruas de Jerusalém e ver agora, e saber, e procurar nas suas praças, se puderdes encontrar um homem, se houver alguém que execute o juízo, que busque a verdade, e eu o perdoarei. Jeremias 5 e 1. Sétimo, Deus mostrou ao seu servo Ezequiel quão poucos seriam salvos em seus dias pela visão de alguns fios de cabelo salvos do meio de alguns fios de cabelo, pois os salvos eram alguns salvos dentre alguns. Ezequiel 5 e 5. Oitavo, você encontra no tempo do profeta Miqueias como os piedosos reclamam que quanto ao número deles então eram tão poucos que ele os compara àqueles que são deixados para trás quando eles colhem os frutos do verão. Miqueias 7:1. Nono, quando Cristo veio, como ele confirmou esta verdade, que apenas alguns dos que reivindicam o céu o terão como herança. Mas o povo comum não conseguia ouvir isso, e portanto, em um momento em que ele fez apenas uma pequena sugestão desta verdade, o povo, mesmo todos na sinagoga onde ele pregou, ficaram cheios de ira, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo do monte, onde sua cidade foi construída, para lançá-lo de cabeça para baixo. Lucas capítulo 4, versículos 24 a 29. Décimo, João, que estava depois de Cristo, diz: o mundo inteiro jaz no maligno, que todo mundo se maravilhou após a besta, e que foi dado à besta poder sobre toda a tribo, língua e nação. Poder para fazer o quê? Para fazer com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, recebessem sua marca e fossem marcados por ele. 1 João 5 e 10 e Apocalipse 13, versículos 3, 7 e 16. 11. Se chegássemos à observação e experiência, a demonstração do semblante da maioria dos homens testemunha contra eles. Eles declaram o seu pecado como Sodoma, não o escondem. Isaías 13, 9. Onde está o homem que faz do Deus Todo-Poderoso seu deleite e que projeta sua glória no mundo? Todos buscam este mundo, suas luxúrias e prazeres, e assim consequentemente dizem a Deus: afasta-te de nós, pois não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. Ou, o que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? É em vão servir a Deus. Para que, sem dúvida, pareça uma verdade no dia de Deus que apenas alguns dos que reivindicarem o céu o terão como herança. Antes de passar por este tópico, mostrarei a vocês com quem os salvos são comparados nas Escrituras. Com que os salvos são comparados nas Escrituras? Primeiro, eles são comparados a um punhado. Haverá um punhado de trigo na terra sobre o cume dos montes. Salmo 72, 16. Este trigo
não é nada mais do que aqueles que serão salvos. Mateus 13:12 e Mateus 13:30. Mas observe, haverá um punhado. O que é um punhado quando comparado com todo o monte? Ou o que é um punhado do resto do mundo? Segundo, assim como são comparados a um punhado, são comparados a um lírio entre os espinhos, o que é raro e não tão comumente visto. Como o lírio entre os espinhos, diz Cristo, assim é a minha amada entre as filhas. Cantares 2:2. Por espinhos entendemos o pior e o melhor dos homens, mesmo todos os que são destituídos da graça de Deus, pois o melhor deles é um espinho, o mais reto deles como uma sebe de espinhos. Miqueias 7:4 e 2 Samuel 23:6. Sei que ela pode ser chamada de lírio entre os espinhos também, porque ela encontra as picadas da perseguição. Ezequiel 2:6 e Ezequiel 28:24. Ela também pode ser assim denominada para mostrar a disparidade que existe entre os hipócritas e a igreja. Lucas 8:14 e Hebreus 8. Mas isso não é tudo. Os salvos são comparados a um lírio entre os espinhos para mostrar que eles são poucos no mundo, para mostrar que eles são poucos e raros, pois assim como Cristo a compara a um lírio entre os espinhos, ela o compara a uma macieira entre as árvores da floresta, que é rara e escassa, não comum. Terceiro, aqueles que são salvos são chamados apenas um entre muitos, pois embora haja 60 rainhas, 80 concubinas e virgens sem número, ainda assim meu amor, diz Cristo, é apenas um, minha imaculada é apenas uma. Cantares 6 versos 8 e 9. De acordo com o de Jeremias, eu te tomarei de uma cidade. Jeremias 3:14. Aquele dito de Paulo é muito parecido com isto. Não sabeis que os que correm numa corrida, todos correm, mas um só ganha o prêmio? 1 Coríntios 9:24. Mas isto é, poucos entre muitos, poucos dos que correm. Pois ele não está aqui comparando os que correm com os que ficam parados, mas com os que correm. Alguns correm e perdem, alguns correm e ganham. Os que correm e ganham são poucos em comparação com os que correm e perdem. Os que correm numa corrida, todos correm, mas um só ganha o prêmio. Que haja então 60 rainhas, 80 concubinas e virgens sem número, ainda que os salvos sejam poucos. Quarto, aqueles que são salvos são comparados à colheita depois que a vindima está pronta. Ai de mim, disse a igreja, porque sou como quando eles colhem os frutos do verão, como as uvas que se recolhem depois que a vindima está pronta. Miqueias 7:1. As colheitas. O que são as colheitas para toda a colheita? E ainda assim você vê aqui, as colheitas são comparadas aos salvos. É o diabo e o pecado que levam embora as carroças, enquanto Cristo e seus ministros vêm depois de uma colheita. Mas a colheita das uvas de Efraim é melhor do que a colheita de Abiezer. Juízes 8:2. Aqueles que Cristo e seus ministros recolhem e amarram no feixe da vida são melhores do que as cargas que vão para o outro lado. Você sabe que muitas vezes é o clamor dos pobres na colheita, pobre colheita, pobre colheita. E os ministros do Evangelho também clamam, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53:1. Quando o profeta fala dos salvos sob esta metáfora de respiga, como ele amplifica o assunto? As uvas para a respiga serão deixadas, diz ele, 2 ou 3 bagas no topo do ramo mais alto, 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor. Isaías 17:6. Assim, você vê o que resta da respiga na vinha depois que a vindima chega, 2 ou 3 aqui, 4 ou 5 ali. Ai, aqueles que serão salvos quando o diabo e o inferno tiverem recebido o que lhes é devido, serão apenas como a respiga, serão apenas poucos. Aqueles que vão para o inferno vão para lá em cachos, mas os salvos não vão assim para o céu. Mateus 13:30 e Miqueias 7. Portanto, quando o profeta fala dos salvos, ele diz que não há nenhum cacho, mas quando ele fala dos condenados, ele diz que eles estão reunidos em grupos. Apocalipse 14, versículos 18 e 19. Ó pecadores, poucos serão salvos. Ó professantes, poucos serão salvos. Quinto,
aqueles que serão salvos são comparados a joias, e serão minhas, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia em que eu preparar as minhas joias. Malaquias 3,17. Joias, você sabe, são coisas raras, coisas que não são encontradas em todas as casas. Joias ficarão em pouco espaço, sendo poucas e pequenas, embora a madeira ocupe muito. Em quase todas as casas, você pode encontrar bronze, ferro e chumbo. Em todos os lugares, você pode encontrar professores hipócritas, mas os salvos não são essas coisas comuns, eles são o tesouro peculiar de Deus. Salmo 135, verso 4. Portanto, Paulo distingue entre a madeira e o tesouro na casa. Há, diz ele, em uma grande casa, não apenas vasos de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, e alguns para honra e alguns para desonra. 2 Timóteo 2,20. Aqui está uma palavra para crentes de madeira e de barro. As joias e tesouros são vasos para honra. Os de madeira e barro são vasos de desonra, isto é, vasos para destruição. Romanos 9,21. Sexto, aqueles que serão salvos são comparados a um remanescente. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um remanescente muito pequeno, seríamos como Sodoma e seríamos como Gomorra. Isaías 1,9. Um remanescente, um pequeno remanescente, um remanescente muito pequeno. Oh, como o Espírito Santo expressa isso! E tudo para mostrar a você quão poucos serão salvos. Todo mundo sabe o que é um remanescente, mas este é um pequeno remanescente, um remanescente muito pequeno. Então, novamente, cantai com alegria por Jacó, e exultai entre os principais das nações. Publicai, louvai e dizei: ó Senhor, salva o teu povo, o remanescente de Israel. Jeremias 31:7. O que direi? Os salvos são frequentemente chamados de remanescentes nas Escrituras. Ezequiel 9:4 e 8, Isaías 10:20-22, Jeremias 23:3, Joel 2:32. Mas o que é um remanescente para a parte inteira? O que é um remanescente de pessoas para todo o reino? Ou o que é um remanescente de trigo para toda a colheita? Sétimo, os salvos são comparados ao dízimo ou 10ª parte. Portanto, quando Deus envia o profeta para engordar os corações do povo, endurecer seus ouvidos e fechar seus olhos, o profeta pergunta: até quando? Ao que Deus responde: até que as cidades sejam devastadas sem habitantes, e as casas sem homens, e a terra seja completamente desolada, e o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Mas ainda assim, como Deus diz em outro lugar, não farei um fim completo. Nela haverá um 10º, então a semente santa será a substância dela. Isaías capítulo 6, versículos 10-13. Mas o que é um 10º? O que é 1 em 10? E ainda assim fala o Espírito Santo quando fala da semente santa, daqueles que deveriam ser reservados do julgamento. E observe isso, o engordar e cegar o resto foi para sua destruição eterna. E assim tanto Cristo quanto Paulo expõem isso frequentemente no Novo Testamento. Mateus 13, versículos 14 e 15, Lucas 8 e 10, João 12 e 40, Atos 28 e 26 e Romanos 11 e 8. De modo que aqueles que são reservados daqueles que perecem serão muito poucos, 1 em cada 10. Um 10º retornará, então a semente santa será a substância dela. Não acrescentarei mais generais neste momento. Oro a Deus para que o mundo não se ofenda com estes. Mas sem dúvida, poucos daqueles que colocarem sua reivindicação pelo céu o terão como herança, o que ainda aparecerá mais adiante na leitura do que se segue. Segundo, particularmente, mas poucos dos que professam foram salvos. Portanto, venho mais particularmente para mostrar a você que poucos serão salvos. Digo, poucos dos próprios professantes serão salvos, pois essa é a verdade que o texto olha e defende mais diretamente. Dê-me, portanto, sua mão, bom leitor, e vamos caminhar sobriamente pelo restante do que será dito, e comparemos, à medida que avançamos, cada detalhe com a Sagrada Escritura.
Primeiro é dito: a filha de Sião é deixada como uma cabana em uma vinha, como uma cabana em um jardim de pepinos, como uma cidade sitiada. Isaías 1:8. A vinha era a igreja de Israel. A cabana naquela vinha era a filha de Sião, ou a verdadeiramente graciosa entre ou naquela igreja. Isaías 5:1. Uma cabana. Deus tinha apenas uma cabana ali, apenas uma pequena habitação na igreja. Muitos poucos que eram verdadeiramente graciosos entre aquela grande multidão que professava. E se não fosse por estes, por esta cabana, o resto teria sido arruinado como Sodoma. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado na igreja muito poucos, eles teriam sido como Sodoma. Isaías 1:9. Portanto, entre a multidão daqueles que serão condenados, os professos formarão um grupo considerável. Segundo, porque ainda que o teu povo Israel seja como a areia do mar, um remanescente deles retornará, um remanescente será salvo. Isaías 10:22 e Romanos 9:27. Pois ainda que o teu povo Israel, a quem tiraste do Egito, a quem deste constituição da igreja, leis sagradas, ordenanças sagradas, profetas e alianças sagradas, teu povo pela separação de todos os povos, o teu povo pela profissão, ainda que este teu povo seja como a areia do mar, um remanescente será salvo. Portanto, entre a multidão dos que serão condenados, os professantes formarão um grupo considerável. Terceiro, prata réproba os homens o chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias 6:30. O povo aqui em consideração é chamado no versículo 27 de povo de Deus, seu povo por profissão. Eu te pus por torre e fortaleza entre o meu povo, para que conheças e proves o seu caminho. O que se segue, eles são todos rebeldes cruéis, andando com calúnias, prata réproba. O Senhor os rejeitou. No capítulo 7, versículo 29, eles são chamados também de geração de sua ira, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração de sua ira. Isto, portanto, eu concluo destas sagradas escrituras, que com referência à profissão e constituição da igreja, um povo pode ser chamado de povo de Deus. Mas, com referência ao evento e conclusão final que Deus fará com alguns deles, eles podem ser verdadeiramente a geração de sua ira. Quarto, no 5º capítulo de Isaías, você lê novamente sobre a vinha de Deus, e que ela foi plantada em uma colina muito frutífera, plantada com as melhores videiras. Tinha um muro, uma torre, um lagar pertencente a ela, e todas as coisas que poderiam colocá-la em ordem correta e bom governo, como uma igreja. Mas esta vinha do Senhor dos Exércitos produziu uvas selvagens, frutos impróprios para sua constituição e governo. Portanto, o Senhor tira dela sua cerca e muro e a deixa ser pisoteada. Leia a exposição de Cristo sobre isso em Mateus 21:33. Olhe para isso, professantes, estas são as palavras do texto, porque muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Quinto, filho do homem, disse Deus ao profeta, a casa de Israel se tornou para mim escória, todos eles são bronze e estanho, ferro e chumbo, no meio da fornalha são escória de prata. Ezequiel 22:18. Deus tinha prata ali, alguma prata, mas era pouca. A maior parte daquele povo era apenas escória da igreja, embora fossem membros dela. Mas o que ele quer dizer com escória? Ora, ele os considerava nada melhores, apesar de sua filiação à igreja, do que a ralé do mundo, isto é, com relação ao seu fim último. Pois ser chamado de escória é ser colocado entre o resto dos pecadores do mundo no julgamento de Deus, embora atualmente eles permaneçam em sua casa. Tu tiras todos os ímpios da terra como escória, por isso amo os teus testemunhos. Salmo 119, verso 119. Deus diz de seus salvos, ele os escolheu na fornalha da aflição. O refinador, quando coloca sua prata em sua fornalha, ele também coloca chumbo entre ela. Agora, esse chumbo, sendo ordenado como ele sabe como trabalha a escória da prata, escória essa, ainda que ela suba, ele coloca de lado
ou tira com um instrumento. E assim Deus lida com a sua igreja, a prata em sua igreja, sim, e também a escória. Agora a escória são os hipócritas e os sem graça que entraram na igreja, e estes Deus descobrirá e depois jogará fora como escória. De modo que sem dúvida provará uma verdade de Deus, que muitos de seus professos que reivindicarão o céu não o terão como sua herança. Sexto, disse de Cristo que sua pá está em sua mão, e ele limpará completamente sua eira e recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Mateus 13:12. A eira é a igreja de Deus. Ó minha debulha e o grão da minha eira, disse Deus pelo profeta ao seu povo. Isaías 21:10. O trigo são esses bons em sua igreja que serão indubitavelmente salvos. Portanto ele diz: reuni meu trigo em meu celeiro. A palha cresce no mesmo caule e espiga, e assim está no mesmo corpo visível com o trigo, mas não há substância nele. Portanto, com o tempo, eles devem ser separados um do outro. O trigo deve ser reunido no celeiro, que é o céu, e a palha, ou professantes que querem a verdadeira graça, devem ser reunidos no inferno para que possam ser queimados com fogo inextinguível. Portanto, que os professos olhem para isso. Sétimo, Cristo Jesus rejeita 2 dos 3 motivos que são ditos para receber a palavra. Lucas capítulo 8. O solo pedregoso recebeu-o com alegria, e o solo espinhoso produziu frutos quase à perfeição. De fato, o solo da estrada era para nos mostrar que os carnais, enquanto tais, não recebem a palavra de forma alguma. Mas aqui está a pitada: 2 dos 3 que a receberam ficaram aquém do reino dos céus, pois apenas um dos 3 a recebeu de modo a produzir frutos à perfeição. Olhem para isso, professantes. Oitavo, a parábola do servo inútil, a parábola do homem sem veste nupcial e a parábola do sal insípido, cada uma delas justifica isso como verdade. Mateus 25, versos 24 a 29, Mateus 22, 11 a 13 e Mateus 5 e 13. A do servo inútil é para nos mostrar a preguiça e a ociosidade de alguns professantes. A do homem sem veste nupcial é para nos mostrar como alguns professantes têm a vergonha de sua maldade vista por Deus, mesmo quando estão entre os filhos do noivo. E a parábola do sal insípido é para mostrar que, assim como o sal que perdeu seu sabor não serve para nada, não para o monturo, mas para ser pisoteado pelos homens, assim alguns professantes, sim, e grandes também, pois esta parábola alcançou um dos apóstolos, no dia de Deus serão considerados inúteis para nada, a não ser para serem pisoteados como a lama nas ruas. Ó, os preguiçosos, os nus e os desagradáveis professantes, como serão rejeitados por Deus e seu Cristo no julgamento. Olhem para isso, professantes. Nono, a parábola do joio também dá sustentação a esta verdade, pois embora se diga que o campo é o mundo, ainda assim é dito que o joio foi semeado até mesmo na igreja. E dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mateus 13, 24 a 25. Objeção. Mas alguns podem objetar: o joio pode ser semeado no mundo entre o trigo, embora não nas igrejas. Resposta: mas Cristo, ao expor esta parábola, nos diz que o joio foi semeado em seu reino, o joio, isto é, os filhos do diabo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículos 30, 39 a 43. Olhai para isto, cristãos. Décimo, a parábola das 10 virgens também se adequa ao nosso propósito. Essas 10 são chamadas de reino dos céus, isto é, a igreja de Cristo, a visível igreja corretamente constituída de Cristo. Pois todas elas saíram do mundo, tinham todas as lâmpadas e todas saíram para encontrar o noivo. Ainda assim, vejam que derrota a metade delas encontrou na porta do céu.
elas foram excluídas, ordenadas a partir, e Cristo lhes disse que não as conhecia. Mateus 25, versos 1 a 13. Tremam, cristãos. Orem, cristãos. 11º. A parábola da rede que foi lançada ao mar, que também apoia esta verdade. A substância desta parábola é mostrar que almas podem ser reunidas pelo Evangelho, ali comparadas a uma rede. Podem ser mantidas nessa rede, atraídas para a praia, para o fim do mundo, por essa rede, e ainda assim podem então provar ser peixes ruins e serem lançados fora. A parábola é assim: o reino dos céus, o Evangelho, é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar, o mundo, e ajuntou de toda a espécie, bons e maus, que quando estava cheia, eles puxaram para a praia, para o fim do mundo, e sentaram-se em julgamento e ajuntaram os bons em vasilhas, mas lançaram os ruins fora. Alguns peixes ruins, não, duvido que muitos, serão encontrados na rede do Evangelho no dia do julgamento. Mateus 13, 47, 49. Vigiem e sejam sóbrios, professantes. 12º. E muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora. Mateus 8, versos 11 e 12. Os filhos do reino, cujos privilégios foram ditos serem estes, a quem pertence a adoção e a glória e as alianças e a entrega da lei e os serviços de Deus e as promessas. Romanos 9, 4. Tomo a liberdade de insistir mais na primeira igreja, porque o que aconteceu com eles aconteceu como tipos e exemplos, sugerindo que a base para pensar que coisas de natureza tão terrível devem acontecer entre a igreja dos gentios. 1 Coríntios 10, versos 11 e 12. Nem de fato as igrejas gentias têm segurança de Deus de que coisas tão terríveis não acontecerão a elas. E a respeito disso mesmo, cautela suficiente é dada a nós também. Segue os textos bíblicos. 13º. A parábola da videira verdadeira e seus ramos confirma o que eu disse. Pela videira ali eu entendo Cristo, Cristo como cabeça. Pelos ramos eu entendo esta igreja. Alguns desses ramos provaram serem frutíferos, lançados para sempre. Foram com o tempo lançados fora da igreja, foram reunidos pelos homens e queimados. João 15, versos 1 a 6. 14º. Por fim, abordarei casos particulares. Primeiro, os 12 tinham um demônio entre eles. João 6 e 70. Segundo, Ananias e Safira estavam na igreja de Jerusalém. Atos 5. Terceiro, Simão o mago estava entre eles em Samaria. Atos 8. Quarto, entre a igreja de Corinto estavam aqueles que não tinham o conhecimento de Deus. 1 Coríntios 15, 34. Quinto, Paulo diz aos Gálatas que os falsos irmãos se infiltraram sem perceber. E o mesmo faz o apóstolo Judas, e ainda assim eles eram tão rápidos para ver como qualquer um hoje em dia. Gálatas 2 e 4 e Judas verso 4. Sexto, a igreja em Sardes tinha apenas alguns nomes nela, a quem o reino dos céus pertencia. Tu tens alguns nomes, mesmo em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Apocalipse 13, 4. Sétimo, quanto à igreja dos Laodicenses, ela é chamada de miserável, pobre, cega e nua. Apocalipse 3,17. Então, isso coloca todas as coisas juntas, e posso dizer com ousadia, como também já disse, que entre a multidão dos que serão condenados, os professos formarão um grupo considerável, ou, para falar nas palavras da observação, quando os homens tiverem feito todas as reivindicações que podem para o céu, mas poucos o terão como herança. Razões pelas quais poucos são salvos. Eu lhe mostrarei algumas razões do ponto, além daquelas 5 que lhe mostrei antes. E primeiro, eu lhe mostrarei por que o pobre, carnal, ignorante mundo perde o céu. E então, segundo, por que os professos conhecedores perdem ele também. Primeiro, porque o mundo pobre, carnal e ignorante perde o céu. Primeiro, o pobre, carnal e ignorante mundo perde o céu,
mesmo porque ama seus pecados e não pode se separar deles. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. João 3,19. O pobre e ignorante mundo perde o céu, porque são inimigos em suas mentes de Deus, sua palavra e santidade. Eles devem ser todos condenados, porque têm prazer na injustiça, segundo aos Tessalonicenses 2, versos 10 a 12. O pobre e ignorante mundo perde o céu, porque eles tapam seus ouvidos contra convicções e se recusam a vir quando Deus chama. Porque eu clamei, e vós recusastes, estendi a minha mão, e ninguém deu atenção. Mas rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa calamidade. Zombarei quando vier o vosso terror, como desolação, e a vossa destruição, como um redemoinho, quando vos sobrevier a angústia. Então me clamarão, mas eu não responderei. Eles me procurarão de madrugada, mas não me encontrarão. Provérbios 1, versos 24 a 29. Segundo, o pobre mundo ignorante perde o céu, porque o Deus deste mundo cegou seus olhos para que não consigam ver o estado maligno e condenável em que se encontram atualmente, nem a maneira de sair dele. Nem veem a beleza de Jesus Cristo, nem quão disposto ele está a salvar os pobres pecadores. Segundo aos Coríntios 4, versos 2 e 3. Terceiro, o pobre mundo ignorante perde o céu, porque eles adiam a vinda de Cristo até que o tempo da paciência e graça de Deus acabe. Alguns de fato estão resolvidos a nunca vir, mas alguns novamente dizem, nós viremos depois. E assim acontece que porque Deus chamou e eles não ouviram, assim eles clamarão e eu não ouvirei, diz o Senhor. Zacarias capítulo 7, versículos 11 a 13. Quarto, o pobre mundo ignorante perde o céu porque eles têm falsas apreensões da misericórdia de Deus. Eles dizem em seus corações, teremos paz, embora andemos na imaginação do nosso coração para adicionar embriaguez à sede. Mas o que diz a palavra? O Senhor não o poupará, mas então a ira do Senhor e o seu zelo arderão contra esse homem, e todas as maldições que estão escritas neste livro cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Deuteronômio 29, versos 19 a 21. Quinto, o pobre mundo ignorante perde o céu, porque faz pouco caso do evangelho que lhes oferece misericórdia gratuitamente, e porque se apoia em seus próprios bons significados, pensamentos e ações. Mateus 22, 1 a 5 e Romanos 9, 30 a 31. Sexto, o pobre mundo carnal perde o céu porque, pela incredulidade que reina neles, eles são impedidos para sempre de serem vestidos com a justiça de Cristo e de serem lavados em seu sangue, sem o qual não há remissão de pecado nem justificação. Mas vamos deixar isso para depois. Venho em seguida mostrar-vos algumas razões por que o professante fica aquém do céu. Primeiro, em geral, eles repousam em coisas abaixo da graça especial, como em despertares que não são especiais, na fé que não é especial, e, um pouco para traçar um paralelo entre um e outro, para que, se Deus quiser, você possa ver e escapar. Primeiro, aqueles que serão salvos têm despertares sobre seu estado por natureza, assim como aqueles que serão condenados. Aqueles que nunca vão para o céu podem ver muito do pecado e da ira de Deus devido a isso. Isso aconteceu com Caim e Judas, e ainda assim eles ficaram aquém do reino. Gênesis 4 e Mateus 27, 4. Os salvos têm convicções para sua vida eterna, mas as convicções dos outros não são assim. As convicções de um os levam sinceramente a Cristo, as convicções do outro os levam à lei e a lei ao desespero no final. Segundo, há um arrependimento que não salvará, um arrependimento do qual se arrepender, e um arrependimento para a salvação do qual não se arrepender, segundo aos Coríntios 7, 10. No entanto, há uma semelhança tão grande entre um e outro, que na maioria das vezes o errado é tomado como certo, e por esse erro os professantes perecem. Como, primeiro, no arrependimento salvador haverá um reconhecimento do pecado,
E aquele que tem o outro arrependimento pode reconhecer seus pecados também. Mateus 27:4. Segundo, no arrependimento salvador há um clamor sobre o pecado, mas aquele que tem o outro arrependimento pode clamar sobre o pecado também. Gênesis 4:13. Terceiro, no arrependimento salvador haverá humilhação pelo pecado, e aquele que tem o outro arrependimento pode se humilhar também. 1 Reis 21:29. Quarto, o arrependimento salvador é acompanhado de autoaversão, mas aquele que tem o outro arrependimento pode ter aversão ao pecado também. Uma aversão ao pecado porque é pecado que ele não pode ter, mas uma aversão ao pecado porque é ofensivo a ele que ele pode ter. O cão não abomina aquilo que perturba seu estômago porque está lá, mas porque o perturba. Quando perturba, ele pode voltar a ele e lambê-lo como antes o perturbava. 2 Pedro 2:22. Quinto, o arrependimento salvador é acompanhado de orações e lágrimas, mas aquele que não tem nada além do outro arrependimento pode ter orações e lágrimas também. Gênesis 27:34 e 35 e Hebreus 12:16 e 17. Sexto, no arrependimento salvador há temor e reverência à palavra e aos ministros que a trazem. Mas isso pode ser também onde não há nada além do arrependimento que não é salvador. Pois Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo e o observava. Quando o ouvia, fazia muitas coisas e o ouvia de bom grado. Marcos 6:20. Sétimo, o arrependimento salvador torna o coração de um homem muito sensível a fazer qualquer coisa contra a palavra de Deus. Mas Balaão podia dizer: se Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, não posso ir além do mandamento do Senhor. Números 24, verso 13. Veja então, até onde um homem pode ir em arrependimento e ainda assim ficar aquém daquilo que é chamado de arrependimento para a salvação, do qual não há arrependimento. Primeiro, ele pode ser despertado. Segundo, ele pode reconhecer seu pecado. Terceiro, ele pode clamar sob o fardo do pecado. Quarto, ele pode ter humildade por ele. Quinto, ele pode detestá-lo. Sexto, pode ter orações e lágrimas contra ele. Sétimo, pode se deliciar em fazer muitas coisas de Deus. Oitavo, pode ter medo de pecar contra ele e depois de tudo isso, pode perecer por falta de arrependimento salvador. Segundo, aqueles que serão salvos têm fé. Ora, aqueles que não serão salvos podem ter fé também. Sim, uma fé em muitas coisas tão parecida com a fé que salva, que dificilmente podem ser distinguidas, embora difiram tanto na raiz quanto no ramo. Para chegar aos detalhes, primeiro, a fé salvadora tem Cristo como seu objeto, e assim pode ter a fé que não é salvadora. Aqueles mesmos judeus dos quais se diz que creram em Cristo, Cristo lhes diz, e que depois de crerem, vós sois do vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. João 8, versos 30 a 44. Segundo, a fé salvadora é operada pela palavra de Deus, e assim pode ser a fé que não é salvadora. Lucas 8 e 13. Terceiro, a fé salvadora busca justificação sem obras, e assim pode fazer uma fé que não é salvadora. Tiago 2,18. Quarto, a fé salvadora santificará e purificará o coração, e a fé que não é salvadora pode livrar um homem das poluições do mundo, como fez com Judas, Demas e outros. 2 Pedro capítulo 2. Quinto, a fé salvadora dará ao homem o gosto do mundo vindouro, e também alegria por esses gostos, e assim fará a fé que não é salvadora. Hebreus 6, versos 4 e 5 e Lucas 8 e 13. Sexto, a fé salvadora ajudará um homem, se chamado para isso, a dar seu corpo para ser queimado por sua religião. E assim fará a fé que não é salvadora. 1 Coríntios 13, versos 1 a 5. Sétimo, a fé salvadora ajudará um homem a procurar uma herança no mundo vindouro, e isso pode fazer a fé que não é salvadora. Todas aquelas virgens tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Mateus 25 e 1. Oitavo,
A fé salvadora não somente fará um homem procurar, mas se preparar para encontrar o noivo, e assim pode fazer a fé que não é salvadora. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Mateus 25:7. Nono, a fé salvadora fará um homem procurar um interesse no reino dos céus com confiança, e a fé que não é salvadora exigirá até mesmo a entrada do Senhor. Senhor, Senhor, abre-nos. Mateus 25:11. Décimo, a fé salvadora terá boas obras seguindo-a para o céu, e a fé que não é salvadora pode ter grandes obras seguindo-a até os portões do céu. Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Agora então, se a fé que não é salvadora pode ter Cristo como seu objeto, ser operada pela palavra, buscar justificação sem obras, livrar os homens das poluições do mundo e dar aos homens o gosto e a alegria nas coisas de outro mundo, digo novamente, se isso ajudará um homem a arder por seu julgamento e a buscar uma herança em outro mundo, sim, se isso ajudará um homem a se preparar para isso, reivindicar interesse nisso, e se isso pode levar grandes obras, muitas obras grandes e gloriosas até os portões do céu, então não é de se admirar que muitas pessoas tomem essa fé como salvadora, e assim ficam aquém do céu por isso. Ai, amigos, existem poucos que podem produzir tais obras para arrependimento, e tal fé, como você vê, eu provei que até mesmo os réprobos tiveram em várias eras da igreja. Mas, terceiro, aqueles que vão para o céu são um povo que ora, mas um homem pode orar e não ser salvo. Ore, ele pode orar diariamente. Sim, ele pode pedir a Deus as ordenanças da justiça e pode ter prazer em se aproximar de Deus. Não, além disso, tais almas podem, por assim dizer, cobrir o altar do Senhor com lágrimas, com choro e clamor. Isaías 28:2 e Malaquias 2:13. Quarto, o povo de Deus guarda jejuns santos. Aqueles que não são seu povo podem guardar jejuns também. Podem guardar jejuns frequentemente, até 2 vezes por semana. O fariseu de pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Lucas 18, versos 11 e 12. Eu poderia me estender sobre as coisas, mas pretendo apenas um pequeno livro. Não questiono, mas muitos balaamitas comparecerão diante do tribunal para condenação. Homens que tiveram visões de Deus e que conheceram o conhecimento do Altíssimo. Homens que tiveram o Espírito de Deus vindo sobre eles e que por isso foram feitos outros homens. Contudo, estes irão para gerações de seus pais. Eles nunca verão a luz. Números 24, versos 2, 4 e 16, 1 Samuel 10, versos 6 e 10 e Salmo 49, 19. Eu li sobre alguns homens cuja excelência em religião sobe aos céus e suas cabeças alcançam as nuvens, que ainda perecerão para sempre como seu próprio esterco. E aquele que neste mundo os viu dirá no julgamento: onde estão eles? Jó capítulo 20, versículos 5 a 7. Haverá muitos que foram professos galantes neste mundo, que estarão faltando entre os salvos no dia da vinda de Cristo. Sim, muitos cuja condenação não foi sonhada. Qual dos 12 já pensou que Judas teria provado ser um demônio? Não, quando Cristo sugeriu que um entre eles não era nada, cada um deles teve mais medo de si mesmo do que dele. Mateus 26, versículos 21 a 23. Quem questionou a salvação das virgens tolas? As sábias não o fizeram. Elas lhes deram o privilégio da comunhão consigo mesmas. Mateus 25. O discernimento do coração e a prova infalível da verdade da graça salvadora são reservadas para o julgamento de Jesus Cristo em sua vinda. A Igreja e os melhores santos às vezes acertam e às vezes erram em seu julgamento sobre este assunto. E a causa de nossa falha em nosso julgamento é, primeiro,
em parte porque não podemos, infalivelmente, em todos os momentos, distinguir a graça que salva daquilo que apenas parece fazê-lo. Segundo, em parte também porque alguns homens têm a arte de dar nomes certos a coisas erradas. Terceiro, e em parte porque nós, sendo ordenados a receber aquele que é fraco, temos medo de excluir o menor cristão. Por meios ocultos, hipócritas se infiltram nas igrejas. Mas o que diz a Escritura? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins. E novamente, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vocês segundo as suas obras. Jeremias 11:20, Jeremias 17:10 e Apocalipse 2:23. Para este sondador de corações está reservado tempo de discernimento infalível, e então você verá o quão longe a graça que não é salvadora foi, e também quão poucos serão salvos de fato. O Senhor desperte os pobres pecadores pelo meu pequeno livro. Use e aplicação do todo. Venho agora fazer um breve uso e aplicação do todo, e primeiro, minha primeira palavra será para o profano declarado. Pobre pecador, você lê aqui que apenas alguns serão salvos, que muitos que esperam o céu ficarão sem o céu. O que você diz sobre isso, pobre pecador? Deixe-me dizer de novo. Há apenas alguns para serem salvos, mas muito poucos. Deixe-me acrescentar apenas alguns professos, mas poucos professos eminentes. O que você diz agora, pecador? Se o julgamento começa na casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Esta é a pergunta de Pedro. Você pode responder, pecador? Sim, eu digo novamente, se o julgamento deve começar neles, isso não te fará pensar o que será de mim? E eu acrescento, quando você vir as estrelas do céu caírem no inferno, você pode pensar que tal monte de imundície e de pecado como você será levantado para o céu? Pedro te faz outra pergunta, a saber, se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 1 Pedro 4,18. Você pode responder a esta pergunta, pecador. Permanecer entre os justos você não pode. Os ímpios não permanecerão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmo 1, verso 5. Permanecer entre os ímpios então você não ousará fazer. Onde você aparecerá, pecador? Permanecer entre os hipócritas não lhe valerá nada. O hipócrita não virá diante dele, isto é, com aceitação, mas perecerá. Jó 13,16. Quando você vir menos pecadores do que você, amarrados por anjos em feixes para queimá-los, onde você aparecerá, pecador? Você pode desejar a si mesmo outro homem, mas isso não o ajudará, pecador. Tu podes desejar, quem dera eu tivesse me convertido a tempo, mas isso também não te ajudará. E se, como a esposa de Jeroboão, tu fingisses ser outra mulher, o profeta, o Senhor Jesus, logo te descobrirá. O que farás, pobre pecador? Notícias pesadas te acompanharão, a menos que te arrependas, pobre pecador. 1 Reis 14, 2, 5 e 6 e Lucas 13, versos 13 e 5. Oh, o estado terrível de um pobre pecador, de um pecador profano aberto. Todo aquele que tem apenas bom senso sabe que este homem está no caminho largo para a morte, mas ele ri de sua própria condenação. Devo entrar em detalhes com você. Primeiro, pobre pecador imundo, a casa da prostituta é o caminho para o inferno, que desce às câmaras da morte. Provérbios 2,18, Provérbios 5,5 e Provérbios 7,27. Segundo, pobre pecador que jura e rouba, Deus preparou a maldição, que todo aquele que furta será cortado como deste lado, conforme a lei, e todo aquele que jura será cortado como daquele lado, conforme a lei. Zacarias 5,3. Terceiro, pobre pecador bêbado, o que te direi? Ai dos bêbados de Efraim, ai dos poderosos para beber vinho, e dos homens de bebida forte, eles não herdarão o reino dos céus. Isaías 28,1, Isaías 5,22
e 1 Coríntios 6, 9 e 10. Quarto, pobre homem mundano e cobiçoso. A palavra de Deus diz que o Senhor abomina o avarento, que o homem avarento é um idólatra e que o avarento não herdará o reino de Deus. Salmo 10 e 3, Efésios 5 e 5, João 2 e 15 e 1 Coríntios 6, 9 e 10. Quinto, e tu, mentiroso, o que farás? Todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, versos 8 e 27. Não vou me estender, pobre pecador, que ninguém te engane, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5 e 6. Portanto, farei um breve apelo a você e então te deixarei. Pecador, desperta. Sim, eu te digo, desperta. O pecado jaz à tua porta, e o machado de Deus jaz à tua raiz, e o fogo do inferno está bem debaixo de ti. Gênesis 4 e 7. Eu digo novamente, desperta. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 13 e 10. Pobre pecador, acorde. A eternidade está chegando, e seu filho, ambos estão vindo para julgar o mundo. Acorde, ainda está dormindo, pobre pecador. Deixe-me colocar a trombeta em seu ouvido mais uma vez. Os céus em breve estarão em chamas ardentes. A terra e suas obras serão queimadas, e então os homens ímpios irão para a perdição. Você ouve isso, pecador? 2 Pedro 3. Ouça novamente. Os doces pedaços do pecado então terão fugido e ido embora, e somente os frutos amargos e ardentes deles permanecerão. O que você diz agora, pecador? Você pode beber o fogo do inferno? A ira de Deus será um prato agradável ao seu paladar? Esta deve ser sua comida e bebida de cada dia no inferno, pecador. Eu ainda te proporei a ponderosa pergunta de Deus, e então por este tempo te deixarei. Poderá o teu coração suportar, ou as tuas mãos serão fortes nos dias em que eu tratar contigo, diz o Senhor. Ezequiel 22, 14. O que dizes? Responderás a esta pergunta agora, ou tomarás tempo para fazê-lo? Ou ficarás desesperado e arriscarás tudo? E deixe-me colocar este texto em teu ouvido para mantê-lo aberto, e assim o Senhor terá misericórdia de ti. Sobre os ímpios o Senhor fará chover laços, fogo e enxofre, e uma tempestade horrível, e esta será a porção do teu cálice. Salmo 11, verso 6. Arrependam-se, pecadores. Segundo, minha segunda palavra é para aqueles que estão na roda do oleiro, a respeito dos quais ainda não sabemos se suas convicções e despertares terminarão em conversão ou não. Várias coisas eu direi a vocês, tanto para promover suas convicções, quanto para adverti-los de permanecer em qualquer lugar abaixo ou aquém da graça salvadora. Primeiro, lembre-se de que poucos serão salvos, e se Deus o considerasse digno de ser um desses poucos, que misericórdia seria. Segundo, seja grato, portanto, pelas convicções. A conversão começa na convicção, embora nem toda convicção termine na conversão. É uma grande misericórdia ser convencido de que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Considere isso, portanto, uma misericórdia, e para que suas convicções terminem em conversão, tome cuidado para não sufocá-las. É o jeito dos pobres pecadores olhar para as convicções como coisas que são prejudiciais, e, portanto, eles costumam evitar o ministério do despertar e verificar uma consciência convincente. Esses pobres pecadores são muito parecidos com o menino libertino que fica ao lado da empregada, apagando sua vela tão rápido quanto ela acende no fogo. Pecador convencido, Deus acende sua vela e você a apaga. Deus a acende novamente e você a apaga. Sim, quantas vezes a vela do ímpio se apaga? Jó 21:17. Por fim, Deus resolve que não acenderá mais sua vela. E então, como os egípcios, vocês habitam todos os seus dias na escuridão e nunca mais veem a luz, mas pela luz do fogo do inferno. Portanto, deem glória a Deus, e se Ele despertar sua consciência, não apaguem suas convicções. Façam isso, diz o profeta, antes que Ele cause escuridão,
e antes que seus pés tropecem nas montanhas escuras e ele transforme suas convicções na sombra da morte e as torne densas trevas. Jeremias 13:16. Primeiro, esteja disposto a ver o pior da sua condição. É melhor vê-lo aqui do que no inferno, pois você deve ver sua miséria aqui ou ali. Segundo, cuidado com os pequenos pecados. Eles abrirão caminho para os grandes, e eles novamente abrirão caminho para os maiores, sobre os quais a ira de Deus seguirá. E então seu último fim pode ser pior do que o seu começo. 2 Pedro 2:20. Terceiro, tome cuidado com as más companhias e com as más comunicações, pois isso corromperá os bons costumes. Deus diz que as más companhias o afastarão de segui-lo e o tentarão a servir a outros deuses, demônios. Então a ira do Senhor se acenderá contra vocês e os destruirá repentinamente. Deuteronômio 7:4. Quarto, cuidado com esse pensamento que lhe ordena adiar o arrependimento, pois isso é condenável. Provérbios 1:24, Zacarias 7:12 e 13. Quinto, cuidado para não tomar o exemplo de algum pobre professo carnal cuja religião está na ponta da língua. Cuidado, eu digo, com o homem cuja cabeça nada em noções, mas sua vida está entre os imundos. Jó 36:14. Aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13:20. Sexto, dedique-se muito à palavra, à oração e à boa conferência. Sétimo, trabalhe para ver o pecado que se apega ao melhor de suas performances e saiba que tudo é nada se você não for encontrado em Jesus Cristo. Oitavo, lembre-se de que o olho de Deus está sobre seu coração e sobre todos os seus caminhos. Pode alguém esconder-se em lugares secretos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23:24. Nono, medite frequentemente sobre a morte e o julgamento. Eclesiastes 11:9 e Eclesiastes 12:14. Décimo, pense frequentemente em que fim terrível os pecadores que negligenciaram a Cristo terão naquele dia de morte e julgamento. Hebreus 10:31. Coloque-se frequentemente em seus pensamentos diante do tribunal de Cristo, em seus pecados, e considere consigo mesmo: se eu estivesse agora diante do meu juiz, como eu deveria parecer? Como eu deveria tremer? 12. Pense frequentemente naqueles que agora estão no inferno, além de toda misericórdia. Eu digo, pense frequentemente neles. Assim, eles estavam uma vez no mundo, como eu agora estou. Eles uma vez se deleitaram no pecado, como eu fiz. Eles uma vez negligenciaram o arrependimento, como Satanás gostaria que eu fizesse. Mas agora eles se foram. Agora eles estão no inferno. Agora o abismo fechou sua boca sobre eles. Tu também podes duvidar dos teus pensamentos sobre os condenados assim. Se essas pobres criaturas estivessem no mundo novamente, eles pecariam como antes? Elas negligenciariam a salvação como antes? Se elas tivessem sermões como eu tenho, se elas tivessem a Bíblia como eu tenho, se elas tivessem boa companhia como eu tenho, sim, se elas tivessem um dia de graça como eu tenho, elas o negligenciariam como antes? Pecador, se você pudesse pensar sobriamente nessas coisas, elas poderiam ajudar com a bênção de Deus a despertar você e mantê-lo acordado para o arrependimento que leva à salvação, do qual nunca se arrependerá. Mas você disse que poucos serão salvos, e alguns que vão muito longe ainda assim não são salvos. Nisto, portanto, estou até mesmo desencorajado e enfraquecido. Acho que não deveria ter ido mais longe. Estou de fato sob convicção, mas posso perecer. E se eu continuar em meus pecados, posso apenas perecer. E são 10, 20 e 100 para um se eu for salvo, se eu for tão sincero pelo céu. Que poucos serão salvos deve ser uma verdade, pois Cristo disse isso, que muitos vão longe e ficam aquém do céu. É tão verdadeiro, sendo testificado pela mesma mão. Mas o que então? Porque então
eu também nunca teria buscado. Quem te disse isso? Ninguém deve buscar porque poucos são salvos? Isso é exatamente contrário ao texto, que nos ordena, portanto, a nos esforçar. Esforçar-nos para entrar, porque a porta é estreita e porque muitos procurarão entrar e não conseguirão. Mas por que voltar novamente, visto que esse é o próximo caminho para o inferno? Nunca ultrapasse a cerca viva e a vala para o inferno. Se eu tiver que ir para lá, irei pelo caminho mais distante. Mas quem pode dizer, embora não deva haver tantos salvos quantos serão, mas você pode ser um desses poucos? Aqueles que perdem a vida perecem porque não abandonam seus pecados ou porque assumem uma profissão que não é a fé salvadora do Evangelho. Eles perecem, eu digo, porque estão contentes com coisas que não provarão graças de natureza salvadora quando vierem a ser provadas no fogo. Caso contrário, a promessa é gratuita, plena e eterna. Aquele que vem a mim, diz Cristo, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 e João 6,37. Portanto, não deixe que este pensamento, poucos serão salvos, enfraqueça seu coração, mas deixe que ele faça com que você melhore seu passo, melhore seus clamores, olhe bem para seus fundamentos para o céu. Deixe que ele faça com que você voe mais rápido do pecado para Cristo. Deixe que ele o mantenha acordado e fora da segurança carnal, e você poderá ser salvo. Terceiro, minha terceira palavra é para os professos. Senhores, deixem-me colocar minha trombeta em seus ouvidos novamente um pouco. Quando cada homem tiver colocado toda a reivindicação que pode para o céu, mas poucos o terão como herança, quero dizer apenas alguns professos, pois assim o texto pretende e assim eu também provei. Porque muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não serão capazes. Deixem-me, portanto, expor um pouco o assunto com vocês, ó milhares de professantes. Primeiro começo com vocês, cuja religião está somente em suas línguas. Quero dizer, vocês que são pouco ou nada conhecidos do resto da ralé do mundo, somente vocês podem falar melhor do que eles. Ouçam-me uma ou duas palavras. Se falo as línguas dos homens e dos anjos e não tenho caridade, isto é, amor a Deus e a Cristo e aos santos e à santidade, eu não sou nada, nenhum filho de Deus, e assim não tenho nada a ver com o céu. 1 Coríntios 13, versos 1 e 2. Um tagarela, a língua não destrancará as portas do porto, nem cegará os olhos do juiz. Olhe para ela. O sábio de coração receberá mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Provérbios 10 e 8. Segundo, professante e cobiçoso, tu que fazes lucro da religião, que usas tua profissão para trazer grãos para teu moinho, olha para isso também. Ganho não é piedade. A religião de Judas estava muito na bolsa, mas sua alma agora está queimando no inferno. Toda cobiça é idolatria. Mas o que é isso, ou como você chamará isso, quando os homens são religiosos por causa do lucro imundo? Ezequiel 33:31. Terceiro, professantes devassos. Tenho uma palavra para vocês. Quero dizer, vocês que sabem como deturpar as escrituras para manter seu orgulho, seus banquetes e sua idolatria abominável. Leiam o que Pedro diz. Vocês são a armadilha e a condenação dos outros. Vocês seduzem pela concupiscência da carne, por muita lascívia, aqueles que estavam completamente escapados dos que vivem no erro. 2 Pedro 2,18. Além disso, o Espírito Santo tem muito contra vocês por seus banquetes e comer sem medo, não por saúde, mas por gula. Judas verso 12. Além disso, Pedro diz que vocês, que consideram prazer a orgia durante o dia, são manchas e defeitos, divertindo-se com seus próprios enganos. 2 Pedro 2,13. E deixe-me perguntar, Deus deu sua palavra para justificar sua maldade? Ou a graça os ensina a pleitear pela carne, ou a fazer provisão para suas concupiscências? Destes também,
são aqueles que alimentam seus corpos para fortalecer suas concupiscências sob o pretexto de fortalecer a natureza frágil. Mas orem, lembrem-se do texto: muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Quarto, eu venho em seguida ao opinativo, quero dizer, aquele cuja religião repousa em algumas circunstâncias da religião. Com esse tipo, esse reino fervilha hoje em dia. Esses pensam tudo fora do caminho, que não é do seu modo, quando eles próprios podem estar fora do caminho no meio do seu zelo por suas opiniões. Por favor, você também observa o texto: muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Quinto, nem o formalista está isento desse número. Ele é um homem que perdeu tudo, exceto a casca da religião. Ele é ardente de fato por sua forma, e não é de se admirar, pois isso é tudo que ele tem para lutar. Mas sua forma, estando sem o poder e o espírito da piedade, o deixará em seus pecados. Não, ele está agora neles aos olhos de Deus, e é um dos muitos que tentarão entrar e não poderão. 2 Timóteo 13:5. Sexto, o legalista vem em seguida, mesmo aquele que não tem vida senão a que ele faz de seus deveres. Este homem escolheu ficar de pé ou cair por Moisés, que é o condenador do mundo. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. João 5,45. Sétimo, há em seguida o libertino, aquele que finge ser contra formas e deveres como coisas que geram escravidão, negligenciando a ordem de Deus. Este homem finge orar sempre, mas sob esse pretexto não ora de forma alguma. Ele finge guardar todos os dias como um sábado, mas esse pretexto serve apenas para rejeitar todos os horários definidos para adoração a Deus. Este também é um dos muitos que tentarão entrar e não poderão. Tito 1,16. Oitavo, há o latitudinário temporizador. Ele é um homem que não tem Deus senão sua barriga, nem religião senão aquela pela qual sua barriga é adorada. Sua religião está sempre, como os tempos, virando para um lado e para o outro como o galo no campanário. Nem tem consciência senão uma entorpecida e cauterizada, e está ao lado de um ateu declarado. E também é um dos muitos que tentarão entrar e não poderão. Nono, há também o professor intencionalmente ignorante, ou aquele que tem medo de saber mais por medo da cruz. Ele é a favor de escolher e selecionar a verdade, e não ama arriscar tudo por aquele nome digno pelo qual ele seria chamado. Quando ele é a qualquer momento dominado por argumentos ou despertares de consciência, ele costuma curar tudo. Eu não fui criado nessa fé, como se fosse ilegal para os cristãos saberem mais do que lhes foi ensinado na primeira conversão. Há muitas escrituras que mentem contra seu homem, como as bocas de grandes armas, e ele é um dos muitos que buscarão entrar e não poderão. Décimo, acrescentaremos a todos estes o professo que provaria ser um cristão comparando-se com os outros em vez de comparar-se com a palavra de Deus. Este homem se consola porque ele é tão santo quanto tal e tal. Ele também sabe como tal como aquele velho professor e então conclui que irá para o céu, como se ele certamente soubesse que aqueles com quem ele se compara seria indubitavelmente salvos. Mas, com certeza, ele está errado em fazer a comparação, e um fundamento errado não permanecerá no dia do julgamento, segundo aos Coríntios 10:12. Este homem, portanto, é um dos muitos que tentarão entrar e não poderão. 11º, há ainda outro professante, e ele é para Deus e para Baal também. Ele pode ser qualquer coisa para qualquer companhia. Ele pode atirar pedras com ambas as mãos. Sua religião muda tão rápido quanto sua companhia. Ele é um sapo do Egito e pode viver na água e fora da água. Ele pode viver em companhia religiosa e novamente bem fora dela. Nada que seja desordenado lhe acontece mal. Ele irá segura com a lebre e corre com o cão. Ele carrega fogo em uma mão e água na outra. Ele é muito tudo, menos o que deveria ser. Este é também um dos muitos que tentarão entrar e não poderão. 12º,
há também aquele que tem livre-arbítrio, que nega ao Espírito Santo a única obra na conversão, e aquele sociniano, que nega a Cristo que ele tenha feito a Deus satisfação pelo pecado, e aquele Quaker, que toma de Cristo as duas naturezas em sua pessoa, e eu poderia acrescentar muitos outros a respeito de cuja condenação, eles morrendo como estão, a Escritura é clara, estes buscarão entrar e não serão capazes. Mas, quarto, se for assim, que estranha decepção muitos professantes encontrarão no dia do julgamento. Não falo agora como profano aberto. Todos, como eu disse, que têm apenas um entendimento comum entre o bem e o mal, sabem que estão no caminho largo para o inferno e a condenação, e eles precisam chegar lá. Nada pode impedi-lo, exceto o arrependimento para a salvação, a menos que Deus prove ser um mentiroso para salvá-los, e é difícil se aventurar nisso. Nem é impróprio, se tomarmos nota dos exemplos que são brevemente mencionados nas Escrituras a respeito de professantes que fracassaram. Primeiro, Judas pereceu dentre os apóstolos, Atos 1. Segundo, Demas, como eu penso, pereceu dentre os evangelistas, 2 Timóteo 4:10. Terceiro, Diótrefes, dentre os ministros, ou aqueles em ofício na igreja, 3 João verso 9. Quarto, e quanto aos professos cristãos, eles caíram aos montes e quase por igrejas inteiras, 2 Timóteo 1:15 e Apocalipse 3 versos 4 e versos 15 a 17. Quinto, acrescentemos a estes que as coisas mencionadas nas Escrituras sobre estes assuntos são apenas breves dicas e itens do que está para acontecer depois. Como o apóstolo disse, os pecados de alguns homens são abertos de antemão, indo antes do julgamento, e alguns homens o seguem depois. 1 Timóteo 5:24. Para que, colegas professantes, temamos para que uma promessa nos seja deixada de entrar neste descanso, qualquer um de nós pareça ficar aquém dela. Oh, ficar aquém! Nada mata como isso, nada queimará como isso. Não pretendo desânimos, mas despertares. As igrejas precisam de despertar, e assim também todos os professantes. Não me desprezem, portanto, mas ouçam-me novamente. Que estranha decepção muitos professantes encontrarão no dia do Deus Todo-Poderoso. Uma decepção, eu digo, e isso quanto a várias coisas. Primeiro, eles buscarão escapar do inferno, e ainda assim cairão na boca do inferno. Que decepção será esta? Segundo, eles buscarão o céu, mas o portão do céu estará fechado para eles. Que decepção aqui! Terceiro, eles esperarão que Cristo tenha compaixão deles, mas descobrirão que ele fechou todas as entranhas de compaixão deles. Que decepção! Novamente, e quinto, assim como essa decepção será assustadora, certamente será muito cheia de espanto. Primeiro, não os surpreenderá serem inesperadamente excluídos da vida e da salvação. Segundo, não será surpreendente para eles verem sua própria loucura e tolice, enquanto consideram como brincaram com suas próprias almas e tomaram levianamente como certo que tinham aquela graça que os salvaria, mas os deixou em um estado condenável. Terceiro, eles também não ficarão surpresos uns com os outros, enquanto se lembram de como em sua vida se consideraram co-herdeiros da vida. Para aludir ao do profeta, eles ficarão surpresos uns com os outros, seus rostos serão como chamas. Isaías 13, verso 8. Quarto, não será surpreendente para alguns dos próprios condenados ver alguns chegarem ao inferno que eles verão chegar lá. Ver pregadores da palavra, professores da palavra, praticantes da palavra chegarem lá. Que espanto houve entre eles na queda do rei da Babilônia, já que ele pensou ter engolido tudo porque foi atropelado pelos medos e persas. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que enfraquecias as nações! Se algo assim surpreenderá com espantos condenados, que espanto será para eles ver alguém como aquele cuja cabeça alcançou as nuvens, vê-lo descer ao poço e perecer para sempre como seu próprio esterco.
O inferno de debaixo se move por ti para te encontrar na tua vinda. Ele desperta os mortos por ti, sim, todos os principais da terra. Isaías 14. Os que te virem olharão atentamente para ti e te considerarão dizendo: é este o homem? É este o que professou e discutiu e nos abandonou, mas agora ele veio a nós novamente? É este aquele que se separou de nós, mas agora caiu conosco na mesma condenação eterna? Sexto, mais uma vez, uma palavra a mais, se eu puder despertar os professantes. Considere, embora o pobre mundo carnal certamente pereça, ainda assim eles precisarão dessas coisas para agravar sua tristeza, que você encontrará em cada pensamento que tiver da condição em que estava quando estava no mundo. Primeiro, eles não terão uma profissão para mordê-los quando chegarem lá. Segundo, eles não terão um gostinho de um céu perdido para mordê-los quando chegarem lá. Terceiro, eles não terão os pensamentos de eu estava quase no céu para mordê-los quando chegarem lá. Quarto, eles não terão os pensamentos de como enganaram santos, ministros, igrejas para mordê-los quando chegarem lá. Quinto, eles não terão os pensamentos moribundos de falsa fé, falsa esperança, falso arrependimento e falsa santidade para mordê-los quando chegarem lá. Eu estava nos portões do céu, olhei para o céu, pensei que deveria ter entrado no céu. Oh, como essas coisas doerão! Eles serão, se assim posso chamá-los, o aguilhão do aguilhão da morte no fogo do inferno. Sétimo, deixe-me agora dar-lhe um pequeno conselho em poucas palavras. Primeiro, você ama sua própria alma? Então ore a Jesus Cristo por um coração desperto, por um coração tão desperto com todas as coisas de outro mundo, para que você possa ser atraído por Jesus Cristo. Segundo, quando você chegar lá, implore novamente por mais despertares sobre o pecado, o inferno, a graça e sobre a justiça de Cristo. Terceiro, clame também por um espírito de discernimento para que você possa saber o que é a graça salvadora de fato. Quarto, acima de todos os estudos, aplique-se ao estudo daquelas coisas que lhe mostram o mal do pecado, a brevidade da vida do homem e qual é o caminho para ser salvo. Quinto, mantenha companhia com os mais piedosos entre os professantes. Sexto, quando você ouvir qual é a natureza da verdadeira graça, não adie perguntar ao seu próprio coração se essa graça está lá. E aqui preste atenção, primeiro, que o próprio pregador seja são e de boa vida. Segundo, que não tomes graças aparentes por reais, nem frutos aparentes por frutos reais. Terceiro, toma cuidado para que um pecado em tua vida não fique sem arrependimento, pois isso criará uma falha em tua evidência, uma ferida em tua consciência e uma brecha em tua paz. E 100 para 1, se no final não expulsar toda a graça em ti, em um canto tão escuro do teu coração, que não serás capaz por um tempo, por todas as tochas que estão queimando no Evangelho, de descobri-lo para teu próprio conforto e consolação. Muitos leitores clamarão: quem então pode ser salvo? Sem caridade ou amor de Cristo no coração, toda fé e obras são apenas escória. O amor é a pedra de toque da fé e das obras, não para glorificar a nós mesmos, mas aquele que nos comprou com seu próprio sangue mais precioso. Leve a solene indagação ao trono da graça. Passei da morte para a vida, pois todo aquele que assim vive crê em Cristo, e em meio ao naufrágio fatal dos professantes, ele nunca morrerá. Amém.